Então, e qual é assim o principal sinal ou qual é o principal pré-requisito para nós darmos a uma criança a oportunidade de experimentar uma cadeira de rodas elétrica? Primeiro ponto, quase sempre as competências motoras não são fator de exclusão de experimentação ou de condução de uma cadeira de rodas elétrica. Hoje em dia existe um sem número de opções, de soluções, de comandos especiais, de programação, de resposta, que praticamente com qualquer movimento que exista, a criança ou uma pessoa vai conseguir conduzir uma cadeira de rodas elétrica, inclusive vai conseguir ter acesso a controle ambiental, acesso ao computador, acesso à televisão, acesso a tudo o que tenha infravermelho, trabalho com infravermelhos ou Bluetooth, é possível conduzir através da cadeira de rodas elétrica e é possível com as soluções de hoje em dia, por exemplo, controlar toda a dinâmica da cadeira, desde o movimento frente, trás, esquerda, direita, o acesso às funções elétricas e também esta integração com o computador, telefone, tablet, uma aparelhagem, uma televisão ou até um portão, uma porta, nós conseguimos fazer isso, por exemplo, apenas com um switch. E o switch até pode ser um switch mecânico, como pode ser um switch de proximidade, por exemplo, ou um infravermelho. Então é importante perceber que, à partida, competências motoras não são um fator de exclusão para experimentar, testar uma cadeira de rodas elétrica. Se existem aqui limitações a nível motor ou alterações em termos de motores, temos que encontrar soluções que permitem, dentro daquela resposta motora, que permitam uma solução para se conseguir conduzir a cadeira de rodas elétrica. Pronto. Partindo desse princípio, que a parte motora aqui fica, vamos dizer, resolvida, temos aqui questões mais da parte cognitiva, da percepção de espaço, da noção de risco, noção de segurança. Então o que acontece aqui é que muitas vezes nós estamos à espera que a criança tenha um nível de cognitivo para poder ter a cadeira de rodas elétrica e ser totalmente autónomo no que é a mobilidade na cadeira de rodas. Isto bate um bocadinho com o vídeo, com outro vídeo que eu já fiz, que falava aqui sobre a gestão de risco na aprendizagem de condução de cadeira de rodas elétrica, no promover a utilização de cadeira de rodas elétricas em pediatria. Mas então, tem que haver aqui esta gestão e tem que haver aqui esta gestão e perceber então que quando a criança tem uma cadeira de rodas elétrica, nós temos a oportunidade, damos à criança a oportunidade de experimentar movimento ou experimentar mobilidade de forma independente, que é diferente da criança ser autónoma ou totalmente independente no que é essa mobilidade com a cadeira de rodas elétrica. Então nós temos quase como se fosse aqui dois campos, experimentar movimento, eu vou dizer assim, experimentar mobilidade, vamos falar assim, experimentar mobilidade dentro do espaço, dentro do contexto, ou mobilidade independente. E muitas vezes nós estamos a avaliar uma cadeira de rodas elétrica em pediatria e estamos à espera de chegar à mobilidade independente no imediato. E o processo passa muitas vezes por a experimentação de mobilidade, mesmo que essa mobilidade não seja aparentemente uma mobilidade independente, uma mobilidade autónoma ou com um objetivo, um propósito. Muitas vezes a criança está a explorar só por explorar. E em muitos casos é importante dar essa oportunidade de exploração, porque antes da criança saber que quer ir para ali, ou não quer ir para aqui, ou para onde é que quer ir, ou como é que vai, e ter noção, a percepção espacial, a percepção de distância, toda essa noção, muitas vezes a criança, para ter essa noção e se conseguir orientar no espaço, precisa ter a oportunidade de explorar esse movimento, explorar essa mobilidade, mesmo que inicialmente não seja de forma autónoma, não seja de forma independente. Existem uma série de ferramentas para fazer treino de competências de condução de cadeira de rodas elétrica, desde brinquedos adaptados que permitem isto de uma forma mais facilitadora, sem o peso da cadeira de rodas elétrica. Existem jogos em que a criança pode jogar com um joystick que depois vai usar na cadeira de rodas elétrica. Tudo isto para promover a aquisição destas competências de uma forma mais suave, vamos dizer assim, e com o risco de algum perigo, alguma coisa mais reduzido. De qualquer forma, o que eu quero aqui focar é que antes da mobilidade independente nós temos a experiência de mobilidade. E é importante dar à criança essa oportunidade. E muitas vezes nós temos crianças que não têm um nível cognitivo, um desenvolvimento cognitivo tão aprimorado, que se
se pusermos uma cadeira de rodas elétrica, não tem essa capacidade de mobilidade independente, mas que tem a oportunidade de experimentar mobilidade, experimentar movimento dentro do espaço. E muitas vezes dar essa oportunidade, ao fim de alguns meses, nós vemos uma evolução na direção da mobilidade independente. Não é sempre, não é em todos os casos, mas acontece muitas vezes que quando damos a oportunidade de experimentar, quando damos a oportunidade de treinar, há essa capacidade de evolução, de aquisição de competências e de caminharmos para a mobilidade independente. Mas o que eu vejo a acontecer na prática é que existem muitos casos com potencial que não têm essa oportunidade porque no imediato não têm a capacidade da mobilidade independente. Eu acho que acaba por ser, acho que se consegue perceber aqui a ideia. De qualquer forma, voltando ao início, o principal pré-requisito para experimentar ou para dar a oportunidade de uma criança experimentar uma cadeira de rodas elétrica é motivação da criança. Isto é o que diz a literatura, as diretrizes mais recentes, esse é o principal pré-requisito. Se a criança demonstrar vontade, se a criança demonstrar motivação, vontade de experimentar a cadeira de rodas elétrica ou mobilidade de alguma forma com algum aparelho elétrico, é importante dar-lhe essa oportunidade. E em alguns casos vamos ver uma evolução, como eu dizia, para a mobilidade independente, noutros casos, infelizmente, acabamos por não ver essa evolução. Mas se nós não dermos o benefício da dúvida, não dermos a oportunidade de experimentar, a oportunidade de aprender, a oportunidade de errar, as crianças não vão ter, muitas delas não vão ter a oportunidade de dar esse salto e passar dessa fase de experimentação para a mobilidade mais independente. E eu tenho a certeza absoluta que ainda temos muitas crianças e até alguns adultos que não têm mobilidade independente, não têm uma cadeira de rodas elétrica que lhes promova mais autonomia, embora em muitos casos não estamos a falar de uma autonomia total, mas que promova mais autonomia, mais participação, que facilita a sua vida e até das pessoas envolventes. Muitas vezes porque não vamos para esse ponto porque não é dada a oportunidade de experimentar, de errar, de aprender nesta fase ainda de experimentar movimento. E então muitas vezes também esperamos um nível cognitivo e de maturação ideal para experimentar a cadeira de rodas elétrica e em alguns casos mesmo pensar um bocadinho ao contrário, porque a oportunidade de experimentar movimento vai ajudar também a desenvolver algum tipo de competências cognitivas, por exemplo, a percepção espacial, a noção de espaço, promover a atividade auto-iniciada, promover aqui um bocadinho mais de motivação, mais de envolvimento e em alguns casos criar oportunidades ou mais oportunidades de participação em diferentes atividades. Não, partilha a tua opinião sobre o assunto, é um assunto que às vezes não é fácil de gerir. Se tens interesse neste tipo de conteúdos, segue-nos para mais vídeos deste género. Um abraço.